obrigados a ocupar áreas de difícil acesso. Bem-vindo a todos. Estaremos entrando num grande mundo de beleza, onde a natureza e a cultura se juntam. Aqui nas terras indígenas, nossos corações batem em apoio às antigas civilizações. Essas terras, serem ricas em história e significado, em muita tradição, enfrentam desafios que ameaçam a sobrevivência desses povos, pois têm diversas disputas de terras. Nossas histórias são unidas com essas terras, com cada rio, com cada árvore, com cada pássaro. Elas são o nosso legado, a nossa herança e o nosso maior patrimônio. Há vários séculos, as terras indígenas são testemunhas de lendas e rituais de conhecimentos ancestrais. Mas o tempo vai passando e as políticas governamentais começaram a moldar o destino dessas terras, pois eles que mandam nas terras cumprindo decretos. Tratados e acordos são frequentemente quebrados, e as terras indígenas foram diminuindo cada vez mais. Agora vamos explorar como essas políticas impactaram essas comunidades e suas ligações com essas terras tão amadas e protegidas. Nós temos direitos territoriais, até porque nós indígenas ocupamos o território brasileiro muito antes dos europeus. Mas depois da chegada deles, fomos perdendo esse direito. E chegaram fazendo muito alvoroço, nos desrespeitando como se não fôssemos ninguém. Fomos perdendo a voz, perdendo o controle dos nossos espaços e até sendo obrigados a ocupar áreas de difícil acesso. Hoje tem tantas leis que podem assegurar os nossos direitos indígenas diante da posse de terra, mas esses direitos não são respeitados. Nossas terras são parte do nosso território brasileiro. Nós utilizamos em atividades produtivas. E agora, a nossa realidade é essa, um povo que, quanto mais o tempo passa, mais esquecidos somos. Nossa cultura, nossos princípios, nossas histórias estão sendo apagadas. Isso precisa mudar, não dá para perder o que temos e cada tempo que passa. O desemprego é um problema muito constante aqui. Muitos de nós lutam para conseguir oportunidades. Hoje, as comunidades indígenas enfrentam desafios econômicos como, por exemplo, desemprego e o acesso limitado a recursos. O equilíbrio entre preservar tradições e abraçar a modernidade é uma tarefa difícil. Mesmo depois de lutarmos durante tantos anos para nos tornarmos um povo completamente livres, ainda temos que lidar com questões de preconceitos e de racismo. Por muito tempo, trabalhamos para plantar e colher nossos próprios alimentos. Pescávamos nos rios, íamos às caças, era assim que nós vivíamos. Mas a partir do momento em que perdemos acesso às nossas próprias terras, as coisas mudaram, tudo ficou mais difícil. Tomaram conta do que era nosso. O agronegócio domina nossas terras e podem acreditar, ainda existem muitos de nós que não têm moradia e que passam fome. No começo, os invasores entravam em nossas terras e roubavam o que tínhamos, a madeira, o minério, e iam embora. Mas de um tempo para cá, eles começaram a invadir-se e permanecer em nossos lugares. Bom, sabemos que hoje uma das maiores dificuldades que os indígenas sofrem é a negligência à saúde. Nós não temos direito à saúde como deveríamos. Nossas crianças também não têm direito. Isso é decepcionante. Sofremos durante a pandemia, pois não tínhamos nenhum suporte a direito à saúde, como os outros tinham. E ainda não acabou. Os indígenas ainda sofrem com os desafios econômicos. Após a perda do que eram deles, eles não tinham nenhum suporte. O aumento da grilagem de terra, o roubo das madeiras e do garimpo foi o que causou as nossas crises econômicas. Começaram a implantar loteamento nos nossos territórios e aí já não tínhamos mais nada. Esperamos que as futuras gerações não sejam vítimas desse mundo racista e que não sofra como sofremos. Temos as esperanças de que um dia as coisas possam mudar e que sejamos mais respeitados. Tomara que dessa vez foi! Eu não aguento mais! Formiga me mordendo!